Roda gigante. Apesar de ter passado quase uma vida inteira por ali, ela não conseguia lembrar do prédio recentemente demolido naquele terreno. Sobrara apenas a quadra inteira, como se a lembrança fosse preenchida pelo vazio de seus dias. Não importava o que existira ali. Talvez nada mesmo tivesse havido e a impressão era apenas algo perdido no passado. Há muitos anos era estoquista em uma fábrica de parafusos. Contar, ordenar, separar e classificar. Contar, ordenar, separar e classificar. Contar, separar, ordenar e classificar. Contar, separar, ordenar e classificar. Inventariar, repor, depois contar, separar, ordenar e classificar novamente. E mais uma vez inventariar e depois repor, contar e assim sucessivamente. Por longas 8 horas diárias, durante os 5 dias da semana e mais as manhãs de sábado. Seu chefe era um sujeito gordo, bigode e barriga, feito o Sargento Garcia. Pigarreava de forma irritante. Reclamava, andava à toa pelo depósito, sumia de vez em quando, talvez atendendo ordens superiores, e saía às 6 da fábrica. Passava na padaria e comprava algum pão para comer à noite, enquanto reordenava as coisas em seu pequeno apartamento alugado num conjunto habitacional popular não muito longe do trabalho. Sala, cozinha, quarto, banheiro, área de serviço. Sala, cozinha, quarto, banheiro, área de serviço. Ligava a TV à toa, sem pensar, no canal de sempre. Ela mesma sequer assistia. Apenas passava da cozinha para o quarto, tropeçando em algumas coisas esquecidas ou espalhadas pelo chão da sala. Seguia a mesma rotina até às 10 e pouco da noite. Quando tomava banho, fazia higiene pessoal, desligava as luzes, conferia se a correntinha da porta estava presa e ia dormir. Até às 6 da manhã. Quando acordava para fazer seu café e preparar o sanduíche para comê-lo na fábrica durante o intervalo. Precisamente todos os dias, às 7h40, estava na rua para cumprir a rotina até o serviço. 15 minutos de caminhada sem pressa, pensando na falta de sentido para tantas coisas. E ainda chegava com folga suficiente para fumar um cigarro e conversar banalidades com as colegas. Mas naquele dia, antes de chegar à fábrica, caminhando absorta pela rua, surpreendeu-se e pensou: meu Deus, quanto tempo eu não me surpreendo com nada, com algo tão banal. Parecia até mesmo que mudaria a sua vida. Na noite anterior, depois de não conseguir fixar na lembrança o que havia sido demolido naquele quarteirão, caminhões haviam aportado ali e descarregavam ferros, lonas e estruturas. Quase parou para tentar descobrir o que estava acontecendo e não parava nunca naquele pensado trajeto matinal. E logo percebeu se tratar de um parque de diversões recém-chegado à cidade. As placas coloridas se erguiam anunciando atrações: carro-choque, cavalinho, carrossel, montanha-russa e roda gigante. Chegou ao trabalho 1 minuto após o habitual, mas ainda em tempo hábil para fumar seu cigarro e conversar com as colegas. Por um momento ficou rememorando homens carregando madeiras, máquinas barulhentas, ferros sendo erguidos, mas logo estava absorta nas horas de rotina. Estava ela compenetrada para contar, separar, ordenar e classificar. Contar, separar,
ordenar e classificar. Contar, separar, ordenar e classificar. Contar, separar, ordenar e classificar. Nesse dia, o chefe anunciou os cortes da empresa determinados pela alta diretoria. Recessão, escassez, globalização foram algumas das bobagens ditas pelo sargento Garcia para justificar as demissões. O sindicato! Gritou alguém tentando argumentar. E o chefe deu de ombros. Ele sequer era sindicalizado. Estava do lado do patrão. E todos voltaram a funcionar, dentro daquele galpão de estoques no fundo da fábrica, temendo por seus empregos. Ela não chegou a temer pelo futuro. Tantos anos. Quantos? Quantos? Já nem sabia mais. Todos dedicados à firma. Sexta-feira. Alguém disse. E era recém-quarta-feira. 200 demissões. Outro disse ter ouvido um boato. Nada tão concreto a ponto de modificar seu mundo com tanta facilidade. Assim mesmo, sem pensar, fez todo o caminho de volta, o de sempre. Inverno escurecia cedo e parou um momento. Quando viu as luzes do parque brilhando. Pessoas em início de divertimento. Balões, pipoca, brinquedos funcionando. E roda gigante. E roda gigante. Não costumava parar, fosse na ida ou na volta de sua monótona rotina. Sequer passara na padaria para comprar seu pão. Mas se deteve na calçada e ficou a mirar. Já admirava a roda gigante, pois nunca mesmo andara numa. Nunca fora a um parque de diversões. Nunca. Não soube precisar quanto tempo ficar ali parada, mas o suficiente para alterar sua rotina. Naquela noite não comprou pão, tampouco arrumou a casa. Ficou sentada no sofá, TV ligada e seus olhos nada assistiam. Era como se sua mente por igual nada pensasse ou houvesse, como se parasse de funcionar. Dormiu de meia, sem observar sua rotina. Teve sonhos redondos. Nunca sonhava nada. Nunca se lembrava de qualquer devaneio. Dormia como se não estivesse ali. E acordou precisamente na hora de sempre. No seu andar, comprou um sanduíche na padaria. Natural, cenoura, alface e beterraba. A moça embrulhou com cuidado em um papel filme. Ela carregou dentro da bolsa, absorta. E novamente, como sempre seria, passou de frente ao parque e lá viu, apenas e de novo, a roda gigante, parada, absorta, tudo da noite anterior repetindo-se. Não soube mensurar o tempo inerte na calçada, de frente à tela, que a separava daquele brinquedo, tão misterioso quanto ela. Poderia ter sorrido. Não soube ao certo se sorriu. Apenas concluiu seu ritual seguindo adiante e chegou ao trabalho sem nenhum minuto de folga. Não fumou nem conversou com as colegas. Durante a rotina laboral, sequer notou as colegas. Não se olhavam, não conversavam. Emitiam apenas grunhidos suficientes para a necessária comunicação. De resto, cabeças baixas,
rostos preocupados. No dia seguinte, 200 pessoas estariam sem emprego, mendigando chance em oportunidades em outras portas. Ela não atingia tamanho grau de absorção. Apenas contava, separava, ordenava e classificava. Contava, separava, ordenava e classificava. E vez por outra, detinha-se no formato de algumas porcas redondas, como roda gigante. Saiu uma vez mais do trabalho, precisamente ao toque das 18 horas. Depois, foi como se o tempo não existisse. Tal houvesse dormido em pé em seu repetido trajeto, parada de frente ao parque, olhos reclusos na roda gigante. Uma vez mais, a precisão temporal foi algo que lhe escapou. Novamente destruiu sua rotina. Chegou em casa sem o pão e dormiu de meias. Na sexta-feira, acordou com a estranha sensação de ter perdido o horário. Consultou o relógio, de fato. Estava 15 minutos atrasada. Levantou-se com a pressa dos perdidos, vestiu-se com o disponível à mão, correndo não entrou na padaria e quase conseguiu passar correndo pela roda gigante. Quase. Mas parou. Como se não quisesse mais sair dali. Brinquedos desligados, inertes. Sujeira de uma noite inteira espalhada pelo chão. A roda gigante adormecida, como se quisesse lhe contar toda a história. Dali mesmo, com o profundo silêncio de uma manhã corriqueira, ouviu o apito da fábrica e correu como nunca correra em sua vida para chegar a tempo. Sem cigarro, sem conversas, o sargento Garcia recebeu no pátio da fábrica repreendendo-a. Como chegar atrasada em pleno dia de demissões? Tanto fazia se fosse mesmo demitida? Foi orientada a se dirigir para o auditório da fábrica, onde os operários em pé aguardavam suas sentenças. O diretor administrativo, impávido, de gravata, anunciou as razões de tantas demissões e elogiou o trabalho de todos, sem exceções. Todos estavam de parabéns. Aos que ficavam, um ânimo para continuar produzindo. Aos que saíam, cartas de recomendações e portas abertas para voltarem quando a situação melhorasse. A lista de demissões estava sendo afixada no pátio naquele instante. Os trabalhadores acotovelaram-se em torno da extensa lista. Gritos desesperados, rostos consternados, pessoas enfurecidas. Seguranças tentavam acalmar os ânimos. O chefe sentou-se no chão encostado em uma parede. Estava demitido. Somente depois de alguns minutos, quando os demitidos procuravam consolo nos braços daqueles que se salvaram, é que ela se aproximou. E lentamente, acompanhando em ordem alfabética, viu que seu nome não constava na lista. Não houve emoções nem surpresas. Apenas olhou mais uma vez a figura do lamurioso chefe. A minha família! E voltou-se para o seu bunker de trabalho. Seria mais 8 horas contando, separando, ordenando, classificando. Contando, separando, ordenando e classificando. E saiu às 6, mais uma vez. Não apenas parou no parque, entrou, dirigiu-se à bilheteria e comprou um passe para a roda gigante. E finalmente subiu no brinquedo. Barulho de ferro batendo.
barulho de motor funcionando. E subiu. Fechou os olhos. Roda, roda mundo, roda gigante. Ela pensou e estava feliz. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Cantarolou, relembrando Chico. Embora soubesse que tudo permaneceria exatamente como antes.